Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com mais notícias e informações, uma notícia fresquinha que saiu hoje, na quinta-feira, dia 24, então inclusive estamos gravando esse vídeo bem cedinho aqui aí, tá? Não são nem 7 horas ainda da manhã. Aproveitar e agradecer a equipe, o pessoal da Aprodato de informação e também nossos parceiros que passaram essas informações pra gente de antemão, para que a gente pudesse informar vocês o quanto antes sobre essas novidades. E o tema de hoje vai ser o seguinte, pessoal. Pela primeira vez em 20 anos, acendeu o alerta para pessoas de investimento e investidores aí sobre a situação econômica do Brasil e o aumento das taxas de juros Selic e provavelmente a inflação que volta a subir nos próximos períodos. Vamos abordar tudo isso em seguida, logo após a vinheta. Não percam! Então vamos lá, pessoal. Bom, como foi para vocês de antemão, de primeira mão aqui, estamos passando essas informações para você. Foi feito um levantamento aí, feito uma série de comentários e também feito alguns artigos aí, entre eles da revista Int News, a respeito aí dos fundos de investimento, sobre os títulos do Tesouro do governo e sobre também o LFT e o LFCI do governo. Eu vou trazer isso para vocês em primeira mão e falar o impacto disso para o mundo dos empresários e também para o mundo dos investidores. Então vamos lá, em primeira mão. Bom, o alerta acendeu. Pela primeira vez em 20 anos, a dívida atrelada à Selic se aproxima de 50% do total. Olha lá. Pela primeira vez em quase 20 anos, a dívida pública brasileira, indexada à taxa básica de juros, que é a Selic, se aproxima de 50% de títulos emitidos pelo governo, sinal de que as coisas não vão bem para o governo. Pessoal. Os títulos públicos pós-fixados, as LFTs, são considerados um papel de crise, e a eles que o investidor recorre quando acredita que o cenário vai piorar. No melhor momento da gestão da dívida, em 2014, essa fatia chegou a cair abaixo dos 20%, mas desde então o volume só faz subir. Se vocês não sabem, não conhecem o que é essa LFT, o que é essa dívida pública que está, eu trouxe aqui para vocês um artigo rapidinho da XP Investimento, só para explicar para vocês o que é isso. O que é LFT? É letra financeira do Tesouro, ou Tesouro Selic. Como você já sabe, o Tesouro Selic é aquele percentual de juros, né, que o Banco Central e outros fazem ajustes anualmente, ou mesmo trimestralmente, como vem acontecendo agora, para dizer o quanto que os juros praticados aí perante as dívidas do governo e perante as ações praticadas pelo governo. Então vamos lá. Os títulos públicos federais são emitidos pelo Tesouro Nacional e compõem a dívida pública interna. Servem como instrumento de captação de recursos para que o governo execute suas atividades. Todos os títulos públicos são ativos na renda fixa, ou seja, o investidor conhece as condições de remuneração no momento da compra do papel e caso ele fique com o título até o vencimento, a remuneração final será exatamente a contratada na aplicação. Então como funciona isso no caso, pessoal? Essa LFT e como funcionam essas partes aí, olha só. A LFT é um título de dívida emitida pelo Tesouro Nacional. Qual o objetivo dela? O intuito é financiar as atividades do governo central. Cerca de 70% desses títulos emitidos encontram-se em fundos de investimento em grandes bancos, sendo usados majoritariamente para alocação de caixa. Vamos dar aqui mais esse dia para mostrar para vocês. Então, a LFT é um título pós-fixado e sua rentabilidade é expressa em Selic, mais um percentual e com pagamento de juros e principal apenas no vencimento. Até lá, sua posição irá acumular diariamente a taxa contratada, o que é bem similar a títulos negociados com CDI. Existem hoje vários títulos, vencimentos de LFT, variando de alguns meses até vencimentos a longos prazos. Então o que é isso, pessoal? Só para explicar bem para vocês aí, se vocês não entenderam nisso. Então, na verdade, assim, quando o governo precisa fazer um investimento, quando o governo precisa fazer um aporte de capital para fazer uma obra pública, ou para fazer um plano, como por exemplo o PAC, né, que é o Programa de Acesso ao Crescimento, o governo precisa capitalizar capital de empresas privadas, de bancos, de corporações, para poder fazer esse tipo de obra, esse tipo de financiamento. Isso é feito através dessa emissão de títulos. O que seria essa dívida? É como se fossem notas promissórias que o governo pega perante o mercado, que normalmente, como você vê ali, comenta, são grandes empresas ou são grandes ações aí que o governo vende, né, os títulos dele nesse ponto aí através de empréstimo, e ele promete no prazo que ele estabelece, que varia de meses até mesmo alguns anos, o quanto que ele vai pagar de remuneração por esse empréstimo. Tá, pessoal? Então, a Selic, na verdade, o que é?
é como se fosse a compensação que essa pessoa que está atendendo essa agência do governo, né, que está emprestando esse dinheiro para o governo, estaria recebendo, digamos assim, de retorno perante o capital emprestado pelo governo. Então, é os juros que o governo paga sobre o capital que ele mesmo pega e empreende. Entenderam agora? Agora vamos analisar o impacto disso perante essas informações do governo lá e esse déficit primário do governo. Vamos voltar lá. Vamos lá, ó. Os títulos públicos pós-fixados, as LFTs, são considerados um papel de crise. Voltando de novo lá. É a eles que o investidor recorre quando acredita que o cenário vai piorar. No melhor momento da gestão da dívida, em 2014, essa fatia chegou a cair abaixo dos 20%. Mas desde então o volume só vai subir. Hoje, 47% do total da dívida está nesses títulos, pessoal. Isso quer dizer que se o Banco Central subir a taxa de juros, como aconteceu em setembro, em 0,25%, e deve acontecer de novo em 6 de novembro, a expectativa também é de mais meio ponto percentual, pelo menos, pessoal, quase metade da dívida do governo fica imediatamente mais cara. Então vocês estão entendendo o que aconteceu? Em 2014, também na atual gestão do governo aí do PT, essa dívida chegou num patamar um pouco mais baixo, abaixo de 20%. Tivemos um impeachment, algumas coisas, isso disparou, aumentou. Tivemos posteriormente também, todo mundo lembra, a Covid-19, que infelizmente impactou bastante. Mas atual cenário hoje, projeção, o gasto que o governo público está atrelando no gasto desenfreado, com gastos eleições, agora eles querem comprar um avião novo para o Lula, eles querem liberar mais dinheiro aí para o pessoal em emendas, no caso aí para as eleições municipais, eleições que estão acontecendo ainda no segundo turno, e também liberando, né, como ele fala, mesmo que ele não gostava, né, aquele dinheiro sem nenhum tipo de origem, sem nenhum tipo de declaração, que ele tanto acusava o governo anterior. Isso tudo acaba gerando o quê? Essa piora de cenário. Então essa piora do cenário aí acaba levando aí o Banco Central a fazer esse reajuste. Isso por quê? Olha só. O total da dívida em títulos pós-fixados é hoje de, olha o número da dívida do governo pós-fixado, 3,2 trilhões de reais. Um ponto percentual a mais dessa conta significa nada menos que 32 bilhões a mais de gasto no ano. Para ter uma ideia do que significa, todo investimento do governo federal em infraestrutura no transporte no país deverá ser de 24 bilhões em 2024. Com 32 bilhões, o governo conseguiria ainda bancar 2 meses e meio do Bolsa Família, o programa que hoje atende 54 milhões de pessoas. Vocês estão entendendo o ponto, então, pessoal? O aumento dessa taxa Selic, qual não é culpa do Banco Central, vamos falar nisso aqui agora, um pouquinho mais abaixo, eles explicam a respeito disso, faz com que o governo acabe pagando mais de juros para essas contas desses investidores de fora. E aí que eu falo, se é um governo voltado para nós do Brasil, por que não gastar gastos? Por que não diminuir a estrutura? Por que não diminuir a máquina? Vamos parar de gastar? Vamos fazer como a gestão anterior, otimizar o fluxo, dar superávit para a gente não pagar esses juros, que aí não precisaria ficar pegando capital de terceiros, porque o próprio governo teria condições de se bancar. Lembrando que essa piora nessa situação de cenário ainda é numa alta arrecadação. Em setembro tivemos um recorde de arrecadação nunca visto na história. E mesmo assim, o atual governo só leva a dívida a aumentar, pessoal. Imaginem se não houvesse esses aumentos de impostos, como estaria a situação. Então, para mostrar para vocês aqui a previsão deles e como foi esse gráfico, né, esse demonstrativo ao longo desses anos, olha só aqui para vocês. Então, aqui a parte do prefixado de azul, que são os títulos que foram prefixados do governo, né? Você vê que houve uma diminuição dele, tá? Aí, a partir daqui, houve a entrada do governo do PT, você vê que houve um aumento desenfreado nesses gastos ordenados públicos. E engraçado que se você pegar o mesmo período e comparar também com o dólar, que é o que é chamada taxa de câmbio, tipo de coisa, você vê que o dólar vinha em queda, a parte de câmbio, e ele começa a disparar exatamente no momento da entrada do governo do PT. Coincidências? Eu acho que não. Então, só para analisar aqui com vocês, olha só. Subir a taxa de juro não é a maldade praticada pelo Banco Central, que fique bem claro, concordo plenamente com eles. O Banco Central tem um mandato para manter sob controle a inflação. E desarranjos na questão fiscal alimentam a alta de preços, seja pelo aumento da despesa pública, que tem ocorrido demais desenfreadamente nesse atual governo, pressionando a demanda por bens e serviços, pela desvalorização cambial, também acontecendo demais no atual governo, ou pelo aumento da desconfiança. Ter uma fatia tão grande da dívida pública brasileira indexada à Selic intensifica uma espécie de espiral negativa. A piora das expectativas leva o Banco Central a subir o juro, que deixa a dívida pública mais cara. E isso retroalimenta a preocupação com o futuro. É por essa razão que tanta gente tem dito que um choque fiscal é a única saída para romper esse ciclo.
Na prática, o que acontece é que se há uma incerteza em relação ao juro futuro e à trajetória da dívida pública, ninguém quer se arriscar a ter na mão um título que pode acabar rendendo menos do que a taxa básica. A opção mais conservadora é comprar um papel atrelado à variação da Selic. Então, o que ele explica aqui para nós, o pessoal? As pessoas que vão fazer esse investimento, os bancos que vão fazer esse aporte, esse empréstimo para o governo, eles querem ser remunerados por isso. Quanto mais o governo tem dívida, mais difícil é para o governo honrar o pagamento dessas dívidas acumuladas por ele. Ou seja, é a famosa história da bola de neve. Ele já está endividado, ele continua gastando desenfreadamente, continua pegando dinheiro emprestado, continua pedindo mais ainda, emitindo esses títulos para arrecadar dinheiro. O investidor já começa a olhar com maus olhos. A chance de levar um calote desse governo é muito grande. Qual que é a forma então do Banco Central intervir, controlar também essa entrada de capital e permitir que os investidores tenham um pouco mais de confiança em investir no Brasil? Aumentar o juro. Ou seja, olha, nós sabemos que a sua economia não está muito bem, nosso governo está gastando desenfreadamente, tudo bem, mas calma lá, vamos fazer uma coisa, eu vou te remunerar um pouquinho mais em prol desse risco. Então, se o governo quer diminuir a taxa Selic, ela tem realmente que diminuir, mas não a canetada, ele tem que fazer a parte dele, diminuir a máquina, diminuir a carga pública, diminuir os impostos para o pessoal e principalmente parar de gastar de forma desordenada como ele vai gastando. Senão, não adianta culpar o Banco Central, o presidente do Banco Central, porque o trabalho que ele está fazendo hoje é de extrema importância. E digo mais, para a gente ver essa trajetória, ver essas informações que estão sendo passadas para nós aí ao longo desse período aí, a condição só não está pior graças ao papel do Banco Central, pessoal. Bom, olha a trajetória preocupante que eles traçaram aqui para nós. O que está no centro do problema é a trajetória da dívida pública. Lembrando, a dívida pública. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, por exemplo, ao qual a gente ficou mais de 15, 20 anos atrelado a eles, pagando juros de empréstimos tomados por bancos do passado, você deve se lembrar dessa história, desde a época do Itamar Franco, do Collor, passando pelo FHC, para conseguirmos nos livrar disso, estamos voltando a isso graças ao atual governo. Olha lá. Afirmou nessa quarta-feira, dia 23, ontem, que o arcabouço fiscal implementado pelo governo não é capaz de estabilizar a dívida. Ou seja, ela vai seguir crescendo. Nas contas do fundo, o endividamento bruto do Brasil sairá de atual 87,6% do PIB em 2024 e alcançará 92% em 2025. E poderá bater 97,6% do PIB daqui a 5 anos. Ou seja, em 2029 o Brasil pode ter uma dívida quase do tamanho do seu PIB. Vocês entenderem o que é isso? O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas geradas pelo país no período acumulado aí do ano. Então nós estamos falando aqui que neste ano, 87,6% de tudo que é gerado vai somente para pagar dívidas do governo. O que sobra para o governo pensar em investir, o governo melhorar a nossa vida, melhorar a infraestrutura, é o mínimo. E aí o governo, em vez de pensar em diminuir a carga para tentar aumentar esse dinheiro, não. O que ele faz? Gasta mais ainda e vamos pegar empréstimo. Gente, não é coerente, não dá, né? Vamos lá. E aí, olha só, ele faz essa comparação da dívida crescente aqui para vocês, tá? Olha lá. 2024, atualmente estamos em 87%, em 25, 92% e 2029, 97%. Pergunta que eu falo para vocês agora, ou melhor, que eu perguntaria a vocês seria o seguinte: do jeito que o governo está gastando, desenfreando, está deixando a condição do Brasil, se continuar nesse caminho, o Brasil desenfreado, o Brasil entrando numa crise profunda, né, pela projeção que pode acontecer aí, caso o governo não reverta esse papel dele aí, quem você acha que vai querer assumir o próximo mandato? Será que alguém vai, mesmo se assumir, vai ter condições de gerenciar esse Brasil, investir, fazer os saneamentos básicos, os investimentos que nós necessitamos aí, pessoal? Eu acho que não, né? A gente já está vendo que a condição financeira não vai ser propícia para isso, tá? Então, olha lá. A dívida pública mobiliária, que é o total de títulos públicos que o Tesouro Nacional emite para financiar o governo, chegou, olha o número astronômico, a 7 trilhões, com T de tatu, pessoal, em agosto. Último dado disponível. Para conseguir rolar essa dívida crescente, o governo tem aumentado a oferta de papéis fixados, indexados a Selic, ou seja, tem vendido aí títulos dele, entre aspas, empréstimos, né, em troca de pegar financiamento com esses fornecedores, com esses parceiros aí que vão estar empreendendo dinheiro para ele em troca de receber juros. Do volume de títulos vendidos este ano, em termos líquidos, né, descontado a parcela de papéis que venceu, 75% foram essas LFTs. A escolha de rolar a dívida, os LFTs, e não prefixados, ou papéis atrás a índice do preço,
É uma estratégia que o Tesouro adota para driblar o momento negativo do mercado. E que agora o investidor até topa emprestar dinheiro para o governo, mas cobram juros mais altos para isso. Para se ter uma ideia, nos últimos leilões semanais que o Tesouro fez para rolar esse caminhão de dívida, os investidores chegaram a perder taxas perto de 13% ao ano. Bem acima do juro básico no momento, de 10,75% ao ano, que é a Selic, tá, pessoal? Como não concorda com essa taxa, o Tesouro prefere rolar a dívida com os títulos indexados à Selic. Se ele concordasse, ele estaria indicando que se aceita se comprometer com uma taxa muito alta por um período longo, de 5 a 10 anos. Olha só então, pessoal, o investidor, lembra que eu falo para vocês? Como que o governo cria uma cortina de fumaça para esconder a realidade? É exatamente isso. O investidor, os grandes bancos, como ele cita aqui o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, já sabe que a situação no Brasil, o déficit gerado pelo Brasil está precário, que o Brasil está tendo um endividamento gigantesco. Esses fundos para emprestar dinheiro para o Brasil estão querendo se aproveitar, obviamente, da situação que o próprio governo se coloca, pedem juros mais altos para isso. O que o governo, na verdade, então deveria fazer? Baixar os gastos. Mas não, ele continua a deixar, vamos deixar a dívida rolar, vamos aumentar, gastar mais, e continua lançando títulos fixados à taxa de Selic. Isso força mais ainda o Banco Central a aumentar os juros, para conseguir pegar dinheiro aí, para cobrir esses rombos que o governo mesmo gera. Então, só para mostrar para vocês sobre as ETFs, as dívidas geradas pelo governo aí, olha só, pelo pessoal, negociadas na Bolsa Americana. Os piores desempenhos dos países, olha quem está aqui, Brasil e México, com 18,84%. Não é fácil, né? Ó, esse clima negativo do mercado em relação ao fiscal não é novo, mas vem tomando proporções maiores nas últimas semanas. E representa o contraste quando se olha para os indicadores de curto prazo da economia. O desemprego está nas mínimas históricas, enquanto a renda e o PIB estão em alta. Ao mesmo tempo, o Brasil conseguiu até melhorar em sua nota de crédito concedida pela agência Moody's, que colocou o país a um degrau do grau de investimento. Mas nada disso tem entusiasmado os investidores. O real vem perdendo o valor e tem um dos piores desempenhos dentre as principais moedas globais, assim como a Bolsa Brasileira. A própria Bolsa, só dar um comentário aqui para vocês, o pessoal fala, batemos recorde, 100 e poucos mil pontos, 130 mil pontos. Pessoal, a Bolsa sempre foi indexada ao valor dela, percentual dela, em dólar. Então, quando faz 130 mil pontos hoje, se você dividir pelo dólar e comparar com o exemplo de 2002 ou ano 2000, vocês vão ver que a Bolsa está muitíssimo abaixo do que ela era antigamente, tá? Então, vamos lá, na lanterninha, ó, variação do dólar no ano entre as principais moedas. Olha a moeda que mais perdeu valor perante o dólar, qual foi? O real. É inadmissível, né, pessoal? Nós temos aí países que estão em guerra, temos países aí que tem uma situação precária, como é a parte do país sul-africano, né? E mesmo assim nós temos um desempenho péssimo na nossa moeda, na nossa gestão. Então, quando eu falo, pessoal, gente, qual que é o termômetro do mercado? Olha o dólar. Vocês têm visto o governo fazer intervenção no dólar, vender dólar à vista, dólar a prazo, para tentar manter a moeda sob controle, não deixar a moeda, né, disparar e perder o controle que o governo hoje tenta fazer sobre esse câmbio. Mas a realidade é essa, quanto mais o governo vai gastando, o dólar vai subir, o euro, as principais moedas vão subir, porque a nossa moeda está desvalorizando. E um detalhe, o dólar no mundo todo ele está perdendo valor, mas aqui no Brasil nossa moeda consegue ser pior. Então olha só o que esses números mostram. Na cabeça do investidor, o bom momento da economia pode ser passageiro. Eu acredito que é exatamente isso. Entre aspas, bom momento, tá, pessoal? Eu acho que o momento também não é tão bom assim, não. O crescimento do PIB vai acontecer a uma taxa muito menor do que a expansão da dívida. Logo, como mostrou o FMI, a relação da dívida barra PIB vai piorar. E isso desorganiza a economia. A saída para essa situação é as saídas que o governo tem para esse momento. Aumento de impostos, reforma tributária, o próprio imposto seletivo, a criação do IBS, CBS, o governo já está fazendo isso. Mas, pessoal, sinceramente, o que falta no Brasil é arrecadação? Eu acho que é gestão. Segundo ponto, corte de gastos. Esse, para mim, é o ponto principal do governo. Parar de gastar. Gastar de forma coordenada, de forma essencial, como era feito nos governos anteriores. Ou, terceiro, aumento da inflação. O mercado está se protegendo do terceiro cenário, da inflação. E sabe como o governo tem se dedicado a ampliar a arrecadação e como tem tido dificuldades com os cortes de gastos? Exatamente aqui. O governo tem se dedicado em ampliar a arrecadação, a morder de nós cada vez mais dinheiro. Inclusive falamos isso no último vídeo, né? Reforma, agora o governo quer pegar dividendos das empresas do Simples Nacional, quer que a gente pague do parte do Simples separado, IBS e CBS, que ele apresentou da reforma tributária. E ao mesmo tempo, o corte de gastos dele, não precisa cortar gastos, não. Não, pelo contrário.
eu vou pegar 250 milhões de reais e vou comprar terras pelo Movimento Sem Terra. Pessoal, não, né? Pra cima da gente já deu também, né? Mas vamos lá. Essa informação está expressa em outro título da dívida, as NTN-BS, que são papéis que rendem uma taxa pré-fixada mais a variação de inflação. Os títulos com vencimento em 2027 embutem hoje uma projeção da inflação, a chamada inflação implícita, que é de 5,75% ao ano. Já nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,42%. Então, na verdade, o que tem acontecido, pessoal? Exatamente aquilo que a gente comenta, falamos nisso, inclusive no vídeo, sobre a desvalorização do real. O governo tenta manipular a mídia e manipular realmente os dados para dizer que a inflação acumulada hoje é um número X. O exemplo que ele citou aqui, ele fala que a alta acumulada representa 4,42%. Na prática, o mercado sabe que não está acontecendo. Você vê, o mercado já está projetando uma inflação de 5,75%, muito acima da meta estipulada pelo governo. Qual que é o papel do Banco Central vendo essas informações e vendo que isso está procedendo? É intervir, aumentar a Selic para tentar controlar a inflação e não deixar estourar o teto. Tá? Então vamos lá. Outro sinal preocupante. A NTN-B, com vencimento em 2045, negociado pelo Tesouro Direto, está pagando nessa quinta-feira, dia 24, um juro real de 6,72% ao ano. Para se ter uma ideia da escala negativa que está em curso, esse papel abriu a semana pagando um juro real de 6,58%. Então você vê, o NTN são notas do governo, tá, pessoal? Caso quem não saiba aí, são títulos, né? São notas técnicas emitidas pelo próprio governo. Então você vê aqui, ó, o governo comenta o seguinte: ele mesmo já está aceitando pagar nesse ponto 6,72% de juro real, ou seja, a inflação muito acima do que ele mesmo menciona, o que ele mesmo disse a respeito disso. Então, pessoal, poxa, não dá, né? Governo, vamos pensar de forma coerente, vamos tirar um pouquinho esse ego que vocês estão aí na parte de cima e começar a controlar essa despesa pública e pensar no brasileiro realmente como uma pessoa dedicada a cortar gastos, a otimizar seu trabalho, otimizar a sua renda e não gastar de forma desenfreada e depois a gente resolve, que a gente já sabe que isso não funciona, tá? Bom, o problema disso tudo é que os números negativos do mercado afetam diretamente a economia real. O dólar mais alto pode gerar inflação. Lembrando que o dólar ele interfere diretamente nas importações, nas exportações, nos commodities, nos combustíveis. Tudo isso acaba aumentando os preços de forma generalizada, tá? As projeções de juros desestimulam o investimento de longo prazo. Por quê? Quem for pegar empréstimo com o governo, vou supor, eu quero abrir um negócio, vou pegar alguma coisa, seja com a caixa, você vai pagar um juro mais alto sobre o dinheiro que você vai estar pegando também, tá, pessoal? Então, são esses juros e empréstimos de longo prazo para melhorar o espaço para crescimento econômico. Juro alto direciona recursos para aplicação de renda fixa. E a fraqueza da bolsa tira um importante instrumento de captação de recursos para as empresas, que são ofertas de ações. Então, ele vê que ele explica o quê? Quem tem dinheiro hoje parado está gostando que o governo se endivida. Por quê? A pessoa vai lá, vai pegar esse empréstimo, vai emprestar para o governo, vai aumentar o ganho que ela vai ter com o governo. Sabe quem está lucrando com isso? Eles também mesmos comentaram no começo do vídeo ali, pessoal. Os bancos, os grandes fundos de investimento, como o FMI, este pessoal que está lucrando com a situação atual do Brasil. Não somos nós os brasileiros. Isso é tão importante e tão impactante. Eu trouxe mais aqui umas informações para mostrar para vocês aqui. Só para mostrar isso aqui, ó. Então, vocês viram que o governo está gerando um déficit gigantesco. Olha a notícia que o governo dá hoje para as empresas do Simples Nacional. Mais de 1,8 milhões de empresas podem perder o Simples Nacional. Quem conhece nosso canal, quem não conhece ainda, veja aqui nossos vídeos anteriores, vê que nós falamos sobre o Simples Nacional, sobre a luta para manter o Simples, que é uma vantagem competitiva, uma diminuição da carga tributária e uma facilidade também sobre a questão de impostos, que tudo isso corre risco. Então, olha lá. A Receita Federal notificou cerca de 1.876.334 empresas do Simples Nacional para regularizarem suas dívidas com a instituição, sob o risco de exclusão do regime a partir de janeiro de 2025. Entre as notificações estão 1.121.419 MEIs, microempreendedores individuais, e outras 750 mil empresas de pequeno porte com valores significativos pendentes de pagamento. As dívidas no conjunto dessas empresas aí totalizam 26,7 bilhões de reais. Poxa, Edu, mas como que isso aconteceu? O cara sonegou? Sim, em alguns casos ele pode ter sonegado, em alguns casos ele pode estar numa situação financeira ruim.
Outros casos que a gente já viu acontecer muito, temos clientes que chegaram até a Prodel através disso, o contador, o sistema dele de informação, não recebe, ninguém notificou ele que havia problemas. Então, quando ele simplesmente acontece, ele sequer tinha ciência do que estava acontecendo. Mas então, Edu, como que eu vou saber se a minha empresa tem algum problema, alguma situação dessa parecida? Como que eu faço a consulta? Primeira coisa, pessoal, vou colocar esse link, tá? Como comentário pré-fixado lá para vocês no nosso canal, para que vocês possam estar consultando lá como primeira parte do vídeo, isso daí, e vocês possam estar consultando. A forma de notificação deles, ó, é enviadas através de um domicílio eletrônico. Mas como que nós podemos acessar esses daqui, ó? Para você estar acessando, pessoal, hoje vocês podem consultar pelo portal do Simples Nacional, como tem aqui o link aqui abaixo, tá? Ou pelo portal ECAC com o certificado digital da sua empresa, ou no seu caso que você for MEI, do seu CNPJ, do seu CPF para fazer a consulta. Lá dentro tem como se fosse um correio eletrônico para você receber as informações. O que eu falo sempre para os nossos clientes? Pelo menos uma vez por mês, crie o hábito, acessem pelo menos o ECAC, que normalmente todo mundo tem uma facilidade maior em consultar, veja se tem alguma notificação para você, se tem alguma informação, algum artigo. Muitas vezes as coisas que acontecem, o contador também não vê, não te notifica, ninguém acompanha, e isso acaba acontecendo. Olha só como é o tratamento do governo conosco nesse ponto, pessoal, ó. As notificações que foram enviadas por meio de um termo de exclusão do Simples Nacional pelo domicílio eletrônico, né, do Simples, entre o dia 30 de setembro e 4 de outubro. Os empreendedores têm 30 dias para quitar as pendências, que pode ser feita à vista ou em parcela. Aproveite a oportunidade se vocês tiverem condições, tá, pessoal? A partir do recebimento do documento, para contestar a notificação, a empresa precisa encaminhar um pedido ao delegado de julgamento da Receita Federal do Brasil via internet esse link. Para você encaminhar um pedido, alguma coisa desse tipo, pessoal, peça ajuda do contador, só para vocês não cometerem nenhum equívoco nesse parte aí, tá? Lembrando que, se também a culpa é dele, dá um puxão de orelha, né, pessoal? Não dá. Então, outro ponto aqui importante, pessoal, é o seguinte. A Receita Federal entende que o contribuinte tomou conhecimento da notificação no momento do acesso ao termo, ou seja, se você olhar. Aí teve cliente que chegou para lá, eu não vou abrir, vou fingir que não vi, então o governo não pode fazer nada. O governo também se preparou para isso, ó. Mas um prazo de 45 dias é dado caso o empreendedor não tenha visualizado. Entendeu, pessoal? Então vocês olhando ou não olhando, tendo ciência ou não tendo ciência, infelizmente vocês acabam perdendo a parte do Simples Nacional. E para conseguir voltar ao Simples Nacional, somente no ano subsequente aí que vocês podem entrar novamente. Então, pessoal, não deixe isso acontecer, olhem, acompanhem. Se tiverem dúvidas, manda aqui para nós mensagem, coloque também comentários aqui se vocês puderem. Lembrando, pessoal, curta nosso vídeo aqui, tá? Acesse depois nosso site, nossas plataformas aí sociais, tá? Conheça um pouquinho do nosso trabalho, deixe aqui também a sua notificação para você acompanhar todos os vídeos que nós lançarmos no futuro, qualquer novidade. Aproveito também aqui para deixar agradecimento aqui para nossos parceiros aí de contabilidades que nós temos aqui na Prodel, nossos parceiros também aqui do pessoal de gestão tributária, advogados tributários, né? E também a toda a equipe da Prodel que me ajuda com os vídeos, tá, pessoal? Ninguém faz nada sozinho, hoje em dia todos nós sabemos disso, mas eu quero deixar realmente esse apoio aqui para vocês. Caso vocês precisem, entre em contato conosco, teremos todo o prazer em ajudar, em notificar vocês. Conheça um pouco o nosso trabalho, conheça aqui a nossa equipe, nossas informações também. E qualquer dúvida, entre em contato aqui conosco. Pessoal, agradeço muito aqui para vocês mais uma vez. E qualquer novidade, voltamos a nos falar. Se não nos falarmos até o final de semana, um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.